Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um videocast aqui no canal de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Hoje eu estou com os meus dois amigos aqui da Nil Conte, sócios, contadores. Voltei a ser cliente deles, eles foram clientes meus aí nos últimos 7 meses. Muita coisa para contar aqui para vocês. E eu trouxe os dois para darem um pouquinho de depoimento de como que foram as atividades aí durante esses últimos 7 meses do processo de mentoria consultiva, mas também falar um pouquinho da empresa deles, mostrar um pouquinho do mercado aí da contabilidade, trocar um pouquinho de experiência com eles aqui sobre diversos temas que eu acredito que sejam interessantes para vocês também. Então, primeiramente, muito obrigado, Alisson, muito obrigado, Rafael, pela parceria, pela confiança aí nesses últimos meses. Nós fizemos um trabalho muito legal, eu aprendi bastante com vocês, aprendo sempre com todos os meus clientes, espero que esse período aí tenha sido não só proveitoso no sentido de método, ferramenta, mas que deixe aí um legado para vocês levarem por muito e muito tempo. Primeiro, queria que vocês se apresentassem aí, falassem um pouquinho da empresa, como é que a empresa nasceu, o que vocês aprontaram aí de lá até aqui, para que depois a gente entre aí e fale de alguns assuntos mais atuais. Vamos só fazer essa introdução aí para vocês se apresentarem. Sim. Então, nós somos uma empresa de contabilidade aqui de Taubaté, né? Porém, a gente atende todo o Brasil. Hoje, com o advento da tecnologia, a gente não fica mais limitado geograficamente, né? A gente tem clientes no Brasil inteiro e graças a Deus. E nós estamos no mercado desde 2010. Legal. Assim, no começo, foi eu e o Alisson que abrimos a empresa. No começo, a gente atendia, como a maioria dos escritórios de contabilidade, como começam, atende todo tipo de cliente. Então aparecia padaria pra gente, a gente pegava mercearia, fábrica, prestador de serviços, como um todo, a gente abraçava a causa. Só que a partir de 2015, que 5 anos que a gente estava no mercado, a gente percebeu que para escalar e crescer, a gente precisaria focar no nicho, né? E o nicho que a gente focou, que é o que a gente presta até hoje, que 95% dos nossos clientes são, é a área de serviços. Legal. Então a gente tem por volta de 30 nichos que a gente atende da área de serviços, aí que a gente percebe que os problemas se repetem, então a gente consegue treinar o time para atender as principais demandas do dia a dia dos clientes. E a gente, depois que começou a mentoria, também ajudou muito, a gente tem crescido exponencialmente. Mas de falar um pouquinho disso depois, né? Legal. E o jeito que a gente se conheceu também é bem curioso, deixa eu comentar. Conta aí, como é que vocês se conheceram? Então, eu estava com o projeto de montar o escritório, eu me formei em 2007, na Unital, e aí fiquei esse sonho de montar. Geralmente, todo mundo que faz contabilidade tem o sonho de montar a sua empresa de contabilidade. E eu também tinha esse sonho, não conhecia contabilidade. Quando eu comecei a fazer a faculdade, não sabia de fato como era. E foi evoluindo, a gente foi vendo como é a importância hoje que a contabilidade tem para as empresas. E queria montar o escritório com alguns amigos da faculdade, que acabou não dando certo. E eu estava trocando o pneu do meu carro na Pneu Break, do Edmilson, ali na Independência, 2010. E eu comentei com ele sobre o sonho de montar uma empresa de contabilidade. Você já trabalhava, mas trabalhava sozinho? Eu trabalhava numa empresa, uma multinacional, no Grupo Antolin, em Caçapava. E falei para ele que eu tinha um sonho de montar um escritório que não estava localizando um sócio. Ele falou, cara, tem um amigo que está querendo montar um escritório e também não está localizando um sócio. Eu falei, me passa o telefone dele, então, para eu falar com ele, bater um papo, quem sabe. E aí ele me passou o telefone, não tinha WhatsApp na época. Liguei pro Rafael e falei, Rafael, peguei o contato com o Edmilson, vamos tomar um café. A gente foi tomar um café. Logo de começo a gente já teve uma sintonia e fomos evoluindo. E ele até tinha um amigo dele que também queria montar junto, só que era formado de administração. E eu lembro a importância da mentoria, já fortalecer aqui o seu trabalho, que tem um amigo, o Wellington, que ele me ajudou muito nesse começo. Ele me deu uma mentoria de graça ali da importância da sociedade, escolher um bom sócio. E já tinha empresa também, né? Já tinha empresa, então eu lembrei disso aqui, da importância que ele fez. E ele é amigo nosso até hoje, vai no escritório. E a importância que tem uma mentoria. Mesmo
um amigo, né, que está ali te apoiando, te dando suporte, te dando informação para você tomar a melhor decisão. E aí a gente começamos em 2010 a abertura da empresa, fomos evoluindo e hoje estamos aí há 13 anos no mercado, graças a Deus, feliz por ter encontrado o Rafael. A gente tem uma sociedade muito bacana, casamento, casei 2 vezes, casei com a minha esposa e casei com o Rafael, espero morrer com esses casamentos, feliz aí. É isso. Legal. Como vocês disseram, né, hoje vocês se especializaram aí de um tempo para cá na área de serviços, que é né, obviamente pegam ali diversos nichos, mas serviços propriamente dito. Sim. E quais foram os principais desafios, assim, lá no início, depois ali pro meio e até a gente chegar aí nesse momento aí de vocês terem falado assim, não, o Evandro encheu tanto o saco nosso aí com esse troço de mentoria, vamos lá procurar ele lá. Mas no início, quando a gente abre, né, como a gente sabe, você acaba, principalmente contador, né, deve atender todo mundo, né? Sim. E você tem bons clientes, maus clientes, tem mercados que são melhores, né, ou que a gente se dá melhor ali com a forma de trabalho, enfim. E também tem o nosso mercado, porque, né, contabilidade, principalmente no início, que não tinha internet, não estava, né, naquele... Vocês atendiam muito localmente, né? Você tem que atender pessoas, né, empresas, obviamente, locais. E aí você fica muito restrito à sua região, o local onde você está, indicação. Quais eram as principais dificuldades aí no início? Então, acho que como todo início da maioria dos negócios é encontrar o primeiro cliente, né? Porque o nosso negócio ele é um pouco diferente. Até hoje, a parte de indicação, boca a boca, representa um percentual grande de entrada de novos 50% clientes. a indicação e 50% pela... Então, a gente começou com os amigos e com parente, né? Sim. Porque imposto de renda, a maioria, muitas pessoas fazem. Então, a gente já tentava pegar dessas pessoas mais próximas do imposto de renda para ir praticando e ganhando a confiança deles. E quando vocês começaram, assim, quais eram os principais temas que vocês encontravam? O que mais pegava? Como vocês, obviamente, atendiam todos os tipos de clientes de qualquer mercado, o que mais pegava? Assim, quais eram as principais dúvidas? Que a gente lê, a maior dúvida de todo empresário é a parte tributária. A parte dos impostos é que sempre ele acha que está pagando muito imposto. Então, a importância da contabilidade ter esse planejamento. Como a gente veio de uma multinacional, eu era da área tributária, o Rafael era da auditoria, a gente tinha muito conhecimento sobre essa parte de tributos. Então, a gente conseguia levar com muita propriedade os clientes essa questão da parte tributária. Então, o primeiro cliente, a gente já trouxe uma redução que ele pagou o honorário por vários anos só com essa redução, entendeu? E é engraçado, o Rafael estava comentando sobre a questão dos clientes. Os clientes era o relacionamento que a gente tinha criado na onde a gente trabalhou. Então, assim, o primeiro cliente nosso, que o Rafael estava comentando, a gente chegou lá, eu conhecia o dono da empresa, mas eu não conhecia, antes de chegar lá, a gente não sabia quem era. A hora que a gente chegou lá, eu conheci o dono. E aí você facilita nessa questão no começo. Nessa hora, relacionamento o relacionamento é muito importante. Depois, o segundo cliente também foi relacionamento. Então, assim, a questão de você estar em qualquer ambiente e manter as conexões é muito importante. Porque na hora que você vai montar uma empresa, essas conexões vão te ajudar muito. E até hoje ajuda. Então, assim, a importância de trabalhar na internet é muito importante, fazer investimento, mas manter o vínculo desse relacionamento foi muito importante para nós no começo. E ainda mais o contador, que ele é um profissional, assim, comparo como um médico, né? Porque você sabe a conta da pessoa, você faz o imposto de renda do empresário, você sabe o que ele está devendo, você sabe a vida do cara, às vezes mais do que ele, né? Financeiramente falando. E aí, esse contato tem que ser muito bem estabelecido, próximo. Tem que ser muito próximo, as pessoas têm que ter esse relacionamento de confiança, é muito importante, né? Porque assim, ainda mais, a gente voltando nessa parte tributária, até hoje, a nossa empresa, o forte nosso de todo o nosso trabalho é a parte tributária. É a parte que mais o cliente precisa. Sempre está todo ano, nosso time faz uma análise tributária para todos os clientes. Então, essa é a maior dúvida.
E a outra questão importante que os contadores pecam muito é o atendimento. Precisa focar no atendimento. Hoje o cliente deu um feedback para nós, falando, olha, a sua mensalidade não é tão barata, mas assim, seu atendimento é espetacular. E me indicou um cliente hoje. Então, assim, você vê que não pode só vender pelo preço, você tem que ter uma qualidade no atendimento, a importância desse atendimento. Os contadores precisam entender o cliente. Realmente, quando você entende, dá um atendimento e ele fica claro com o que você está falando, ele fala, pô, legal, era isso que eu estou buscando. Entendi o que eu preciso fazer, exatamente. Né? Hoje, enfim. o que a gente sente das pessoas que nos procuram, e o feedback é a importância de você ter um atendimento de excelência. Eu acho que é o grande diferencial hoje, não só da New Conte, mas as empresas precisam desse diferencial. E falar a linguagem simples também, né? Porque você falar de PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição, base de cálculo, redução, o cliente fala, tem muito empresário que não conhece a linguagem técnica, né? Então, ele quer saber já de fato o que vai ser de fato, total, né? Não adianta explicar tributo, a gente vê muito isso, né? Ele quer uma coisa mais simples e mais objetiva, né? Que ele quer cuidar do negócio dele. Ele quer cuidar do negócio. A parte tributária a gente cuida, ele precisa entender para repassar no preço. O balanço é muito importante para a empresa. Só que ele só entende do balanço na hora que o banco pede para ele gerar um capital de giro. Só que é importante o balanço. Só que no dia a dia dele, ele quer simplicidade nas informações. Então, hoje, as informações que a contabilidade leva para o empresário é tão importante como o fechamento do balanço. Então, você vê que está ali brigando de importância o atendimento, a informação bem dada para ele. Porque com a informação bem dada, ele vai poder tomar as estratégias, mesmo não olhando para o balanço. Porque como os pequenos e médios, eles não utilizam muito a questão do balanço. Do balanço, verdade. Porque eles acabam sendo pequenos, sendo fácil de administrar. Acho que não vai precisar, inclusive. Uma DRE financeira ali, um fluxo de caixa já ajuda o cliente. Então, aí volta na importância que você teve para a gente na mentoria das ferramentas. Então, o seu planejamento financeiro que você trouxe para nós é muito importante. Então, imagina todos os clientes tendo essa possibilidade de ter uma ferramenta de gestão de fluxo de caixa. É muito importante. É ali que você peca, né? A gente, na primeira sessão, a gente tinha uma planilha DRE financeira e a gente estava ali há alguns anos, só que você falou, essa informação que você não tem. E era uma informação... Detalhezinho. Um detalhe que a gente estava há anos e você na primeira reunião já... falou, isso aqui vocês não estão analisando essa informação. A gente é contador da área financeira e aí você deu esse toque e eu já levei essa informação ali para vários clientes. Então, a importância que tem um processo de mentoria. Legal. E nesses últimos anos aí, o que por exemplo, passamos pela pandemia, o que a pandemia fez com o mercado de vocês? Ajudou? Piorou? Causou algum impacto, nem que seja... algum impacto positivo ou negativo? O que aconteceu nesses últimos 3 anos, vamos dizer assim? Foi o melhor ano nosso. O que acontece? Em 2015, de 2010 até 2015, a gente atendia um nicho maior de clientela, né? A gente não tinha muito critério. Porque a conta de luz ia vencer, o aluguel ia vencer, tinha que entrar cliente para pagar aquilo, né? O boleto não espera. Não espera. Aí em 2015, a gente tomou uma decisão em conjunto de dispensar alguns ramos de clientela, que coincidentemente foi os ramos que mais foram afetados. São fábricas, hotéis, alguns comércios. Então... com a pandemia. Com a pandemia, foram afetados com a pandemia, lockdown, aquelas questões lá. Então, como a gente ficou mais na questão de serviços, foi afetado sim, o nosso crescimento foi menor do que a gente esperava, mas não foi... tão impactante assim pra gente. A gente conseguiram manter todo mundo? Mantemos todos os clientes. 2020 foi o ano que a gente mais cresceu até chegar a 2020. E colaboradores? Também mantiveram todo mundo? Mantivemos todo o nosso time e contratamos no meio da pandemia. Então, assim, porque daí veio a internet pesada. A parte da abertura da empresa, o governo facilitou a abertura digital. Então, nesse 2020, 2021 e 2022, foi os 3 anos que a gente mais cresceu, nossa empresa mais cresceu. Foi nessa época que vocês tiveram que
se informatizar mais, buscar Então, foi um desafio, né, cara? sistemas. Tinha até legislação que você não podia ninguém trabalhar, inclusive escritório de contabilidade. Então a gente deixou o pessoal parte home office também. Uhum. O pessoal entrava lá com o computador deles mesmo, TeamViewer, TeamViewer, de home office. Ndesk, né? Fazia o acesso. E sempre tinha alguém no escritório para monitorar os acessos e tal. E foi na época do imposto de renda. Época do imposto de renda ainda, né? Rafael, fomos todos Que os é dias mais pro pesado, escritório. né? Sim. Todos os dias. E graças a Deus o cliente nem percebeu Sim. que ele estava em casa ou no escritório. Senão que a gente conseguiu manter aquela qualidade de Atender todo trabalho, mundo. né? Até pro imposto de renda é curioso que o pessoal sempre tem o costume de ir no escritório. Tinha, né? Até 2019, ali começo de 2020, no escritório conversar, levar papel impresso e tal. E a pandemia, ela forçou a gente a entrar nessa parte digital. Todo mundo, né? Então, é um hábito bom da época da pandemia que a gente mantém até hoje, que é receber documentação de maneira digital. Então, esse imposto de renda, a gente já está se planejando já para ser 99% de maneira digital. O cliente manda para a gente, faz uma pré-análise. É aquele lance, né? Há males que vem para bem, né? Pandemia, obviamente, algo que foi muito ruim, né? Muita gente faleceu. Eu tive ex-colaboradores, 3 pessoas do meu time antigo faleceram, infelizmente. Um gerente era muito próximo meu, Marco. A gente sente muito, né? Parentes, de amigos, e, enfim, muita gente não tá mais aqui com a gente, mas a gente teve que se adaptar, né? Muita gente achou solução nova, buscou novos caminhos, e isso aqui é importante. E aí, depois da pandemia, o que vocês começaram a passar? Qual foi o momento, ou quem decidiu, não sei, se foram os dois juntos, ou quem puxou mais? Cara, chegamos num ponto que eu acho que a gente precisa procurar um apoio. Vocês já estavam estudando fazer alguma coisa comigo ou com alguma outra pessoa? O que levou vocês a tomar a decisão de buscar um apoio? Mesmo que na época não tivesse sido eu, mas assim, no sentido de querer fazer algo em prol da empresa. Na pandemia, eu fiz alguns cursos. Fiz algum curso da parte de vendas. Fiz alguns processos aí para evoluir profissionalmente. E o Rafael, a gente sempre está namorando você. Mas como investimento no seu trabalho, que vale todo o valor pago, não é barato, então a gente sempre ficava ali na dúvida de saber o valor. Vamos fazer, não vamos fazer? E o Rafael falou, vamos fazer uma mentoria com o Gervando. Eu falei, será que a gente consegue pagar? A primeira coisa que a gente se pergunta é essa, né? Não é tão caro assim, viu, gente? Vale o investimento todo, pagaria de novo. Então, assim, e aí a gente resolveu começar ali, fazendo a introdução com você, fizemos uma visita aqui. E na primeira sessão ali que você nos deu, a gente viu que era muito importante para nós, a mentoria, realmente. E foi de muita importância. Porque igual você comenta na mentoria, né? Ninguém sabe o que é mentoria até chegar aqui. Porque a gente pesquisa na internet mentoria, você vai ver de alfinete a foguete. Tem tudo ali nesse balaio, né? Como a gente já conhecia você como profissional que já tem a parceria antiga, a gente falou, não, o Gervando tá oferecendo, a gente sabe que, de fato, ele se entrega no projeto e vai dar 100% do que ele sabe para nosso projeto de mentoria. Então, no primeiro dia, né? A gente, cara, a gente fica até assustado com o tanto de informação que é a grade que você passa, né? Mas até lembro que você comentou, isso aqui equivale a mais que um curso de pós-graduação. E foi mesmo. Foram 7 meses de debate ali e tal. E a nossa empresa, de fato, até o nosso comportamento no dia a dia foi um antes e um depois. Então foi essa necessidade a gente fez alguns cursos em São Paulo com os colegas contadores também. Eu tava com a ideia de lançar um produto digital pro MEI, né? Até vim conversar com você antes e tal. E a gente vai deixar para um outro momento. E foi mais essa necessidade de profissionalização mesmo que a gente identificou juntos. Vamos embora. A gente veio de cabeça. Pode indicar para os demais contadores aí que não tem problema nenhum. Com Podem vir aí que eu ajudo contadores quem tiver que façam, ajudar. que é muito importante. Você falou uma coisa que é interessante eu fazer uma pontuação rapidamente, que é o seguinte. As pessoas que vão fazer mentoria, né, que estão acostumadas a ouvir na internet, né, e hoje, Sim. obviamente, você tem mentoria de tudo quanto é jeito, né, ou para diversos temas, né. A minha mentoria, ela é focada em business. E eu foco
em duas coisas, né? Mudar o jeito de vocês, né, como empresário, o mindset, a forma de pensar, o jeito de ver a empresa, os colaboradores, ou seja, como empresários, eu preciso que vocês, que meus clientes se tornem empresários de verdade para o mercado onde eles estão inseridos e que eles consigam fazer a transformação da empresa, né? Porque uma coisa é eu mexer com o Alisson e colocar ali dentro, né, conhecimento, experiência, absorver e tal. Outra coisa é, será que o Alisson vai fazer a transformação lá na empresa dele que é necessária e que ele precisa? Sim. Porque às vezes o cara tem resultado para ele, mas ele não conseguiu fazer lá, né? Então eu preciso trabalhar nas duas pontas, né? Isso é o que eu tento fazer, né? Trabalhar um pouco o empresário durante todo o tempo, obviamente, mas é uma coisa que vai ali em paralelo, porque se o cara só absorve conhecimento, experiência, também na minha mentoria não é blá 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 e não é conversa, né? Tem um método, tem uma sequência, tem uma didática e as duas coisas seguem automáticas. Obviamente, uma sessão ou outra, né? Mais método, mais o empresário, mas eu tento nivelar as duas coisas, porque senão a pessoa absorve muito, mas na prática chega lá na empresa do cara não tem transformação nenhuma. E aí tem a sensação de que não implementou muita coisa, né? Logicamente, eu respeito também o timing de cada um, né? Cada empresário tem uma velocidade. O que eu achei surpreendente em vocês dois, tem que dar os parabéns publicamente aqui, o nível de aceitação dos temas e de implementação, né? Experimentação, gente, experimenta lá, testa, vamos ver e faz e não sei o quê. Vocês são pessoas orientadas a número, isso ajuda, né? Quando a gente fala, por exemplo, da jornada do cliente, que a gente vai lá, abre cada fluxo da jornada do cliente. Vamos falar agora de marketing, aí vamos ver número, aí vamos ver lead qualificado, da onde vem, que fluxo que vai vir, depois venda, depois pós-venda, enfim. Quando a gente fala de certas coisas e passa a ter números, para quem gosta e entende de números é mais rápido, né? E tem uma particularidade também, assim, como a gente, como contadores, empresários contadores, a gente tem a oportunidade de vivenciar alguns negócios dos clientes, né? É verdade. Então, quando o cliente vai abrir um negócio, a gente bate um papo lá com o Alisson sobre a ideia, o que ele quer, o que a gente acha, pergunta muito a opinião da gente. Então, a gente já se permite estar do outro lado também como empresário. Então, a gente conseguiu visualizar, assim, vários negócios, sei lá, mais de 500 negócios aí que já assessorou, as particularidades de cada um. Então a gente sabe que não tem o sonho, as pessoas sempre chegam com sonho, mas se não tiver a mão na massa ali não adianta nada, né? Isso. E o oba-oba, igual a matéria que você compartilhou essa semana, né? Que o sonho do brasileiro é ser empreendedor, quer ser empresário, né? Mas é o sonho. Só sonho não adianta nada. Se não tiver a metodologia, a prática, a constância, tudo aquilo não alcança, né? Tem que construir, né? E essa distância, ela não é pequena para muitas pessoas, né? Porque a gente é um profissional, se formou em alguma coisa, às vezes nem se formou, tem muita gente que vira empresário e não se formou em nada, e consegue tocar lá e vai fazendo, né? Não tem problema nenhum com isso, mas, obviamente, se você, ao longo da jornada, vai adquirindo conhecimento, as coisas ficam mais fáceis, mas entre empreendedor e empresário tem uma distância grande, né? Nossa, gigantesco. Então, tem que saber fazer essa leitura, ver onde a gente tá, que momento que a gente tá, se precisa de apoio ou não. Quem dera se eu tivesse lá em 2000 tudo bem que o IOPEX é a minha 6ª empresa, mas, sei lá, na primeira empresa, se eu já tivesse tido a oportunidade de buscar um apoio, de, cara, não faz isso, faz isso, dessa forma, com essa ferramenta. Sim. Cara, isso é surpreendente. Hoje tem muita coisa, vamos dizer, mastigada aí, pronta, e com gente aí para nos assessorar. E quem foi que não sei se foram os dois, né, que falaram assim, estamos num bom momento de buscar um apoio ou estamos no momento de procurar porque a gente precisa? Porque tem os dois lados, né? Tem gente que me procura porque tá literalmente ruim das pernas por algum motivo, seja financeiro, ou seja, tá no sufoco, por N motivos, e quer dar um plus ali na empresa. E tem o outro empresário também que me procura porque ele tá bem, mas ele tá num nível de estagnação que ele não consegue sair dali, né? São poucos empresários, obviamente, que estão muito bem e querem dar um plus lá, mas o número é bem pequeno, porque quem já tá bem, né? No caso de vocês, o que vocês estavam passando há 7 meses atrás? Eu acredito que a gente estava na zona de conforto, né, Rafael?
A gente estava na zona de conforto, assim, de não usar. E você veio, e eu fiquei várias vezes puto, desculpa a expressão, que você tirou eu da zona de conforto, alguns questionamentos que eu fiquei refletindo depois. E foi muito importante. Foi muito importante porque hoje a gente está fora da zona de conforto, realmente. Depois de 7 meses, a gente está com outra perspectiva, realmente virando o nosso negócio de contabilidade uma empresa. Por quê? Você, quando vai fazendo a jornada e entendendo os processos de marketing, venda, pós-venda, a contabilidade não tem isso. O contador põe o cliente lá e não tem esses processos definidos. Eu acho que poucas empresas têm o processo definido. Poucas, verdade. Poucas. Então, assim, quando você começou, eu falei, cara, é isso, contabilidade precisa ter um departamento de marketing, precisa ter um departamento de vendas, os processos, né? Não um departamento. Os processos bem definidos de marketing, de venda, de pós-venda, da operação. E isso que você trouxe para nós, que fez a nossa empresa realmente estar em processo de profissionalizar. E de ser uma empresa autônoma hoje, não dependendo dos contadores, dependendo dos fundadores. Que hoje a maioria dos contadores e a maioria das empresas, nossos clientes mesmo, depende 100%. Todo empresário quer sair do operacional. Quer ter tempo para si, para a família, para o filho, tá passando por algum momento na vida. Quer só apertar um botão e ir embora. Quer tirar férias, né? Isso aí é fácil demais, mas assim... Nós que somos empresários, né, que temos colaboradores, enfim, que queremos fazer a empresa crescer, você vai querer, né, ter em algum momento ali a empresa uma calmaria, né, para você tornar a empresa quase que autogerenciável. É difícil esse termo, a gente vê no mercado, mas é muito difícil que isso aconteça, mas estar com a empresa de uma forma tão bem estruturada que não cause essa dependência mais do dono, porque senão você vai ficar o tempo inteiro no operacional e a empresa não evolui, né? E tinha outro detalhe também, a gente não colocava os números de fato, né? Você quer crescer, quanto? É igual na primeira aula, até brinquei no começo aqui, primeira aula a gente vai aprender o que é meta, né? Prazo, número e responsável. A gente quer crescer, vamos crescer X. Mas a gente não tinha ferramenta para mensurar X daqui a 12 meses. Então o primeiro mês tem que crescer quanto? O segundo quanto? Terceiro quanto? Aí você deu aquele insight pra gente, ó. No terceiro mês você quer atingir X, mas sua operação te sustenta, o seu marketing, as pessoas de marketing conseguem trazer esse X de clientes que você quer, de vendas, etc. Então hoje a gente tem um número a ser perseguido. É uma projeção. Inclusive amanhã a gente vai fazer uma reunião para ver como é que foi o mês passado, né? Janeiro, ver o que a gente alcançou, o que não alcançou. Onde a gente colocou os esforços. Será que era de fato ali? A gente alcançou um número bacana, né? Graças a Deus, em janeiro a gente conseguiu alcançar um número que a gente estava próximo do que a gente estava perseguindo. Mas para fevereiro já vamos jogar a campanha já para março, na verdade, né? Fevereiro já está em andamento já o nosso projeto, os nossos leads da vida. E a gente já está em março e abril e vamos que vamos. Então hoje a gente tem um número para ser perseguido. Antigamente a gente ficava mais no orgânico, digamos assim. Hoje a gente não. Hoje nós guiamos a nossa empresa para o objetivo. É um negócio tão maluco isso, né? Porque, por exemplo, eu fico vendo na internet, assisto alguns podcasts, fico vendo empresário, tem gente que me procura. Uma cliente acabou de sair da minha sala agora, falando que a amiga vai te procurar e não sei o que e tal. E você vê as pessoas falando assim, né? De coisas que parecem tão bestas, mas todo mundo fala de meta. Todo mundo fala. Essa palavra aí tá aí, a meta smart, aí tem essas balelas aí, mas que na verdade são importantes, mas que ninguém leva a sério. Mas na prática ninguém faz, cara. Não faz, porque é difícil, né? Assim, é só no começo é o oba-oba, né? Se você não tiver constância ali, igual o Alisson comentou, te incomodar. A meta ela tem que te incomodar, né? Se a meta tiver fácil, meu amigo, não tá certo. E a gente acha que meta é só colocar um número lá. Eu quero faturar 100 mil. Beleza, esse número vai cair do céu. O empresário acha que colocando um número lá, ele vai aparecer, Jesus Cristo vai vir, ou vai vir uma fada com uma varinha de condão ali, vai trazer esse dinheiro. Sim. Cara, isso tem que ser aberto, né? O que marketing vai contribuir, o que vendas, o que operacional, o que pós-venda, como é que vai distribuir, quem vai ser responsável pelo quê. Sim. Isso tem que ser planejado, senão as coisas não saem, né? É tão importante o processo de mentoria, de fazer esse processo e ter a disciplina de manter. Então, a disciplina de manter todos os processos, todos os dias. Os pratinhos rodando ali. Todos os dias, entendeu? Então, verdade.
É igual quer ir para academia e quer criar músculo. Mas você vai um dia, falta outro, vai. Não, tem que... A academia não rola e a cada 6 Tem meses. que doer o corpo. Você tem que colocar em exaustão para você crescer seu músculo. Verdade. Então, assim, a empresa é a mesma coisa. E o empresário que quer crescer, se ele se dedicar, ele ter disciplina e decidir todos os dias o que é importante, ele vai crescer. Ele vai ter crescimento. E quando ele busca um processo igual o que você oferece, é exponencial. Ele vai ter um gargalo ali que o nosso projeto é crescer ali 3 anos, o que demorou 13. Por quê? Porque agora a gente tem... Agora vocês conseguem. Eu acho que vai mais, hein? Exatamente. Então, assim, a gente tem todas as ferramentas que você nos passou. A gente tem todos os números. Eu tenho planejamento, eu com o Rafael temos um planejamento até 2030. Você pensa ver uma empresa que consegue ter uma expectativa em 2030, então você fala, mas tá longe. Mas você tem que entender onde você quer chegar. Então é muito importante os processos, a disciplina do empresário e tomar as decisões todos os dias. Agora vamos falar um pouquinho sobre o processo de mentoria consultiva em si. A gente trabalhou aí principalmente os 3 elementos, né, do ciclo da excelência, que eu gosto de chamar de forma didática, aí só para dar um nome, né? Planejamento estratégico, montamos o sistema de gestão por processo, padronizamos os processos da empresa, metas, controles, atividades, entradas, saídas, fizemos lá um monte de coisa, depois falamos das rotinas, né, dos colaboradores, montamos lá o quadro, até postei outro dia um vídeo aí, rapidamente a gente colocando lá o quadro na prática. E o que da fase 1, que foi o planejamento estratégico, o que mais ficou de interessante aí? Fala aí, Rafael, Cara, me diga aí o que foi dessa primeira fase aí. Foram várias coisas interessantes, né? Mas a principal de todas, que até impactou um pouco no começo, foi assim, que nós tínhamos bastante informações, mas a gente não conseguia fazer a leitura clara dessas informações. Por exemplo, a primeira aula você já passou a lição de casa pra gente fazer aquela DRE financeira, né? Isso há tempos que a gente faz essa DRE financeira. Só que a gente não tinha rotina de parar determinada data para fazer essa análise e ver o que alcançamos de fato que a gente estava planejado. Nós tínhamos um número, mas não tinha o desdobramento da meta para alcançar esse número. Então eu falei, caramba, cara, a gente já tem tudo aqui, tá na nossa frente, mas a gente não estava enxergando. Igual o Alisson comentou no começo, na primeira aula lá que você foi analisar com a gente, você já comentou um fato ali que a gente via, mas não percebia, porque a gente dava prioridade. O japonês fala, né? É igual desperdício, a gente vê, mas não enxerga. Vê, mas não enxerga. Isso eu falei, cara, interessante, né? Porque a gente vai pra mentoria, assim, pô, o que o cara vai falar das coisas que a gente já sabe no dia a dia? Às vezes eu faço melhor do que ele, pô. A minha formação não é possível. E foi legal, assim, que eu achei que você desdobra em processos, né? Não áreas, não setores. E no começo eu achei, putz, ele vai entrar pra gente fazer o desenho do nosso processo de produção ali, da nossa área operacional, né? Falei, não, cara, a área operacional vocês dominam. A gente vai entrar primeiro onde é a área que não é o métier de vocês. Aí foi vendas, marketing, pós-venda, aquelas questões lá. Então já virou a minha mente, a nossa mente ali naquele começo, né? Porque eu achei que a gente ia se dedicar parte para nossa operação. Você falou, a operação já funciona. Quem domina a operação são vocês. Então a gente vai nas áreas adjacentes da operação. Então foi uma surpresa grande para mim essa parte aí. Legal. E você, Alisson? O que marcou para você aí dessa fase inicial? Quando eu visitava os clientes e chegava nos clientes, tinha algumas empresas grandes, né? Tinha esse painel de gestão com todos os gráficos. Acho que o que me marcou foi olhar, chegar no escritório e a gente ver aquele planejamento, aquele painel de gestão lá, com todos os gráficos, com todo mundo, e falar assim, pô, já tá pronto ali, mas foi um trabalho de 7 meses de planejamento, de estudo, de dedicação, todo dia, de várias reuniões, pra gente chegar discussões pra gente chegar e ter aquilo na parede. E parece simples. Parece aquilo. simples, né? A gente tava falando isso aquele dia que eu até falei no vídeo que eu postei outro dia no YouTube. Quando a gente termina a mentoria, né? A gente, obviamente, você vê ali, implementei o painel de gestão, tem lá o quadro de controle da rotina, os cockpits dos processos, tem lá a jornada do cliente, aquela planilha, né? Na verdade, são várias abas, a planilha é meio grande lá, com várias coisas que a gente tem que fazer.
E o planejamento estratégico parece que é pouca coisa, mas ó, nós fizemos um mapa que tem 10 temas, coisa pra cacete. Sim. Nós fizemos a jornada do cliente, marketing, vendas, operacional e pós-venda, desenhamos vários fluxos, vimos vários indicadores, depois a gente fez a planilha de estratégia financeira, que no caso deles eles já vieram com um negócio, sei lá, 90% pronto, eu só dei um tapa ali para eles verem coisa que às vezes eles não estavam enxergando. Depois a gente fez um planejamento para o ano, né, com cronograma, com tudo que vocês vão fazer, pelo menos ali do trimestre, né, desdobrar isso aí, e tudo sendo colocado no plano de ação. 6 temas do planejamento estratégico, parece que é pouca coisa. Nós levamos quanto tempo aí? Uns 7 meses. 3 meses Ah, só só do vendo planejamento estratégico. Ah, perfeito. Depois mais uns Sim. 2,5 meses só para padronizar os processos, deixar tudo certo, desdobrar as metas do planejamento estratégico para cada processo, para ver a coisa acontecer, Sim. até chegar na parte de rotina, que foi ali o finalzinho, para dar tempo da gente poder montar os painéis, deixar a coisa acontecendo. Quem vê assim, né, fala, cara, 7 meses é pouca coisa, né? É pouca coisa, né? Sim. A empresa tem quanto tempo? 13 anos? 13 anos. 7 meses, se vocês pudessem comparar o que vocês evoluíram em 7 meses, se vocês não tivessem feito a mentoria, vocês levariam quanto tempo? Há muitos anos. Hoje a gente tem informação da persona. Quando você começou a falar das personas, hoje a gente tem qual cliente é mais homem, é mais mulher. Qual a idade desse cliente. A gente tem detalhe hoje que a gente não tinha. Que a gente só tinha um cliente. E aí, logo nas aulas iniciais ali sobre a persona, a gente foi entendendo essa questão de como é importante você saber, para você atingir o seu cliente, a persona. Que é a pessoa física que vai te contratar. É a empresa que vai ser seu cliente, mas através de uma pessoa física, do sócio. Alguém te procurou, geralmente Alguém é o dono, te procurou, né? entendeu? Então, assim, olha para você ver que o grau de importância de pequenos detalhes. Então, 7 meses... Eu acredito que valeu por 10 anos, porque 10 anos que a gente está, 13 anos, Sim. esses 10 anos que a gente começou de 2010 até 2020, e para 7 meses que você nos deu esse suporte, essa mentoria, vai crescimento exponencial, Sim. com certeza. Vamos falar um pouquinho agora sobre as questões de implementação. Passamos por 7 meses, né? Você disse aí que a gente, lá nos bastidores, quando vocês chegaram aqui, você falaram, Giovano, a gente cresceu, inclusive esse mês de janeiro, vocês conseguiram um número muito bom de clientes aí, vendas, né? Obviamente o pipeline de vendas a gente preenche, né? Ele enche aí para a gente poder efetivamente fechar X clientes no fim do mês. Alguns, você estava falando até, Alisson, que é quem cuida mais do comercial, que alguns deles vão ficar para fevereiro aí, muito provavelmente, mas nesses últimos 12 meses, obviamente contando, né, 7 deles aí que a gente passou junto, em percentual, para não ficar falando números, não tem necessidade, mas pelo menos em percentual, quantos por cento a empresa cresceu? Ó, em 2021, a gente mensurou. 2022. 2022, desculpa. Nós mensuramos, a empresa cresceu 50%. 50%. 50%. E qual foi a última vez que a empresa cresceu assim? Cara, acho que a gente demorou mínimo 5 anos, né? Pra crescer Então, 50%. em 5 anos, vocês Teve cresceram... ano que a gente Aliás, conquistou 4 clientes. em 12 meses, vocês cresceram o que vocês não cresceram Em 5 anos. em 5 anos. Média. 5 anos. Logicamente, nem tudo vem da mentoria, óbvio, tem muita coisa que já tá ali, né? No Não, a mentoria foi desenvolvimento. igual a gasolina com aditivo, né? Foi o plus ali pra gente poder alcançar, né? E eu vi que vocês também, como vocês são pessoas abertas à mudança e que querem crescer, querem, né, provocar essa mudança, porque nem todo mundo quer, né? Crescer, eu sempre falo isso, falei em vários vídeos aí no meu canal, tem isso, no Instagram, falo muito disso. Falar que vai crescer é fácil. Né? Mas, na verdade, poucas as pessoas estão dispostas a pagar o preço do crescimento. Dói. É igual você falou, né? Muito. É igual malhar, né? Cara, você tem que estressar o músculo, você tem que... Pô, tô voltando a andar de bicicleta, cara, amanhã eu vou de novo. Fui segunda-feira. Eu fazia a média do quilômetro... eu fazia 29 a 30 a minha média. Na segunda-feira eu fiz 26, morrendo. Sim. Amanhã eu vou de novo, depois eu vou...
cara, a gente tem que estressar. Na empresa é a mesma coisa, né? Isso é muito importante, essa questão do estresse. Por exemplo, eu faço academia e eu tenho personal. Então, assim, eu estou evoluindo muito o meu corpo. Por quê? Porque é o mentor. É você ter um processo de mentoria. Como esse trabalho que você fez, eu tenho um personal ali, ele me leva a outro nível. Então, assim, exige da gente algo que a gente sozinho a gente não vai fazer, né? Ter uma pessoa ali para poder compartilhar e te somar no seu dia a dia ali para você levar a outro nível. E uma coisa que eu mesmo percebi, né? Eu também faço mentoria, viu, gente? Acho que a gente não faz, mas faz. Eu fiz no final do ano uma mentoria foram 2 meses e meio, quase 3, com um grupo, né? É uma americana, que é só uma mentoria de marketing, que é um grupo muito pequenininho, eram 8 pessoas, eu era o único brasileiro. E eu vi a importância que primeiro, a gente sair da zona de conforto, né? Porque, por mais que a gente estude, eu sei que eu leio muito, eu sei que eu procuro, eu falo 3 línguas, então consigo olhar sei lá, na internet, procurar novidades, que às vezes a grande maioria, às vezes, por línguas não consegue, enfim. Mas eu sei que eu vou fazer. É o meu perfil, eu sou um perfil, tenho um perfil executor. Mas se você não procura apoio para descobrir algo de diferente daquilo que você está fazendo, 2, se você na procura do seu apoio não vê soluções diferentes para você melhorar o seu próprio negócio, você fica pensando, e a minha mentoria foi cara, o pessoal me chama meio de pão duro, embora eu não acho que eu sou pão duro, mas eu sou seguro, né? E eu pensei, cara, vou pagar essa mentoria, cara, será que vai valer a pena? Eu pagaria de novo, como você falou. Por quê? Porque existem coisas que para você mudar assim, um pouquinho, às vezes não é dinheiro, o dinheiro você tem, vontade você tem, você tá com tudo ali, mas esse pouquinho que a pessoa fala para você, o resultado que isso vai te trazer, sei lá, em 1, 2, X anos, é muito maior. Uma mudança que eu fiz que para mim custou dinheiro, foi difícil no início, me deu trabalho pra caramba, tá dando trabalho até hoje, mas o principal já passou, que foi mudar todo o meu sistema de marketing. Tudo. Site, eu fui para um sistema só. A gente até brinca que o Gevandro, ele tá aberto a mudanças, né? Assim, a gente acompanha a sua trajetória há um tempo aí, a gente fala, caramba, cara, o Gevandro se reinventa toda hora, né? E é um diferencial, né? Com certeza. E, desculpe te cortar, assim. Não, sem problema. Mas uma coisa que igual você comentou mesmo, de ter alguém para puxar, é uma das grandes vantagens de ter sócio também, né? Eu não tenho, né? muito. Agora tô sozinho. A gente discute, a gente concorda, a gente briga, mas no fim das contas a gente pensa, qual que vai ser o melhor para a empresa? É verdade. Então cada um abre mão um pouquinho e quando um tá mais ou menos ali na direção, o outro consegue ajudar. E o então legal, faz um diferencial gigantesco. Cara. O legal que eu aprendi, né? Por isso que eu faço mentorias assim, ou não necessariamente mentoria, poderia ser uma consultoria, enfim, é só o nome, né? Tem muita coisa aí que é o formato daquilo que você quer atingir. Eu faço pelo menos a cada 2 anos, no máximo 3, pedir um apoio externo para fazer alguma coisa, porque a gente tem a tendência de acomodar, tem a tendência de não sair da zona de conforto, e se você quer ter resultado diferente, você vai ficar fazendo a mesma coisa. Não dá. Então, logicamente que tem certas mudanças que vão doer. Né? No meu caso lá, tive que mudar tudo. Todo o meu e-mail marketing, site, podcast, mudei tudo. Deu uma trabalheira danada. Aí todo mundo me pergunta, Giovanni, quem fez pra você? Ninguém. Joe. Eu mesmo fiz tudo. Por isso que deu trabalho. Eu passei 3 meses pra fazer tudo. Mas hoje, cara, eu respiro assim, ó, aliviado, porque eu fiz coisas que, da forma como tá rodando hoje, que eu levaria, sei lá, 3 anos pra fazer. Sim. E com dicas que às vezes foram pequenas, entre aspas, né? Na verdade, se você analisar as dicas, às vezes é até simples. Mas o resultado que aquilo provoca na sua mente, na sua forma de trabalhar, no seu jeito de fazer na empresa, cara, isso vai te dar um resultado fenomenal. Você plantou, né? Você vai colher, né? Você tem que plantar, né? Exatamente. Todo mundo quer colher, mas ninguém quer ter o trabalho de cavar a terra, pegar a enxada, doer a mão, ficar no sol, né? Essa parte aqui é difícil. Tem um assunto também que a gente aprendeu na mentoria, até ferramentas que você deu pra gente aí, foi na organização, né? Hoje, por exemplo, tem os quadros lá, a gente tem um quadro por horário, onde cada colaborador da gente tem uma tarefa ali, né? É tão simples, nem precisaria ter o quadro. Sim. Mas o quadro, ele remete a gente à rotina, né? A disciplina ali do dia a dia, né?
Outra ferramenta interessante que a gente usa muito é o ClickUp. A gente usa o ClickUp no dia a dia lá, nas funções de tarefa. CRM de vendas, tudo no CRM de vendas, planilha de gestão de tarefas das reuniões toda segunda-feira, né? Ela tem um nome específico, né? Checklist lá? Checklist da reunião. Por exemplo, plano de ação. um plano de ação, checklist. Por exemplo, a gente não tinha uma reunião com frequência. Faz quando dá, discute o que... no meio do corredor, um gritando pro outro, né? E o que a gente aprendeu? Putz, a empresa tá crescendo. Eu lembro até a frase que você usou. Por que fábrica tem tanta reunião? Porque o pessoal faz... Porque as coisas acontecem e precisam ser faladas. Então hoje a gente, toda semana a gente tem uma data específica, um horário específico, que todo mundo sabe que vai ter aquela reunião. A gente já distribui as tarefas. A gente já foca nos assuntos quentes, né? Não é tudo que a pessoa faz, os assuntos quentes daquela semana. Principalmente escritório de contabilidade. Nós temos data apertada tanto para entrega para o cliente quanto para entrega para o governo. Então toda semana tem assunto quente para a gente falar. E também, em complemento a isso, a gente criou o quadro de aniversariantes. A gente implementou o quadro de feriados do ano inteiro. Foi uma sugestão também que a gente queria sempre. Essa semana a gente conseguiu colocar. E o quadro de metas para cada setor específico. A gente ainda vai entrar forte na parte de operação, mas essa que depende da gestão de todo mundo tá fluindo bem, cara. Então essas ferramentas que a gente aprendeu. E parece que parece que é besteira, mas gestão visual é muito importante. Não é à toa que, cara, o japonês, todo o mundo inteiro foi lá ver o sistema Lean, que hoje, né, chama Lean, mas assim... A forma como a Toyota, que começou tudo, né, as empresas grandes e que exportaram essa sistemática de gestão que o japonês começou lá na década de 50, e que, obviamente, evoluiu, foi melhorando para cada setor. Hoje em dia todo mundo utiliza, né? Sim. E cada segmento, né, área de serviço, usa de um jeito, produção usa de outro, mas a base das ferramentas são as mesmas. E aí você fica pensando, pô, se uma empresa grande usa e funciona... Uma empresa pequena vai ser muito mais simples, muito mais fácil. Obviamente, né, dá uma adaptada em alguma coisa ou outra aqui, mas é muito importante. O empresário quer ter resultado, quer ganhar dinheiro, quer ter férias, quer ficar milionário, quer isso, quer aquilo. Mas, cara, só tocando o dia a dia do jeito que ele ninguém consegue. Né? É muita, a carga é muita, né? Se você não souber distribuir tarefas, não tiver processos muito, muito bem sistematizados. E uma coisa que eu estava gravando hoje, eu estava gravando mais algumas aulas para o curso de planejamento estratégico, eu falei exatamente isso na aula. A importância de você ter essas ferramentas, não só para a gestão do dia a dia, mas para você guardar um histórico. Se você preenche o plano de ação com o cronograma mensal, com essa visão de 3 meses, pelo menos, e mantém esse histórico, você vai olhar lá em 2024, vai falar assim, o que eu fiz em janeiro? Quantos clientes entraram? Você vai ter tudo. Então, como é que uma pessoa, um empresário, quer gerir uma empresa sem ter um histórico, sem saber foi ruim, foi bom, deu certo, deu errado, só acontecendo ali o boca a boca no dia a dia? Mensurar, né? Igual a gente analisa por onde vieram os leads do marketing dos clientes, né? Veio pelo Google, veio porta a porta, veio boca a boca, veio do projeto que nós temos de indicação, por onde que veio? Se a gente não tiver essa ferramenta, a gente fica perdido. Eu preciso investir mais no Google, o Google já não está entregando tanto quanto a gente não tem número para nada, né? Tem número Acaba não tendo número. Se você não tem número, qualquer coisa que você faz tá bom. Sim. Aí você não atinge aquela meta financeira lá, você fica chateado, você fica com um achismo para tudo. E aí você não faz gestão. Quem não tem número, não faz gestão. Sim. A importância de profissionalizar, né? E realmente profissionalizar a empresa... E ter essas informações para poder tomar as decisões devidas. E o que só para a gente não estender muito, não sei quanto tempo a gente já está aqui de videocast, o que ficou para vocês, gente? O que vocês levam aí desses 7 meses que mudou o mindset ou a forma de trabalho? Quais são os 2, 3 temas para cada um de vocês aí que vocês acreditam que com certeza vai ficar e que isso vai fazer o diferencial aí, tanto na profissão, né, de cada um de vocês como empreendedor e empresários, né, os dois aí, mas também como resultado lá na empresa, como algo que vocês implementaram aí nos últimos meses? Então, a questão dos números, da visual, né, o número visual para a gente no painel de gestão, acho que foi muito importante, é o que eu mais acho fantástico.
A questão do... tudo, cara, porque é o seguinte, no tudo que eu tô vendo é o seguinte, a gente não tinha reuniões, a gente não tinha um painel de gestão. A gente discutia ali com o time, mas não tá do jeito que está desses 7 meses que a gente estava fazendo com você o processo. Tá diferente, entendeu? Tá mais organizado, tá os processos definidos. Hoje tá com cara de empresa, tá né? com cara valer, de empresa. Né? Eu não tinha um CRM de vendas. A gente tinha um marketing, mas não estava sendo bem administrado, porque a gente não estava com os números ali visual. Para serem geridos ali. Serem geridos. Então, você repaginou a nossa empresa. Vou te falar que o processo que você fez, agradeço demais, deu outra cara para nós. A gente tinha um negócio mesmo de contabilidade que hoje está amadurecendo para ser uma empresa, uma grande empresa aí do Vale do Paraíba. Legal. Brasil, que hoje a gente atende todo o Brasil. Atende muita gente hoje de outros mesmo estados. Fechei aí, um né? cliente do Pará. Que legal, Pará, cara. Um prestador de serviço do Pará. Então, assim, é incrível como a internet expande você. Ajuda, né? Facilita muito, né? E você, Rafael, o que você leva aí desses 7 meses? Parece que é muito tempo, né? Você fala assim, cara, passamos um monte de... Né? Uma sessão por semana e eles... Acho que vocês faltaram uma vez só, se não me engano, né? Ou 2, não lembro. Não, acho que nem faltamos não. Muito assíduos. E o que é difícil também, né? Porque tem, enfim, contratempos. O Gevando, pessoal, ele é alemão. Todo atraso aqui ele dá multa, viu? Se vocês fizerem, não vai atrasar não, viu? A multa é o seguinte, eu sempre faço com os meus clientes a brincadeira, não sei se vocês já ouviram isso em algum outro lugar, mas eu faço uma brincadeira que é a cada 10 minutos de atraso, R$10. Aí a gente vai acumulando, o Rafael tá devendo a gente um jantar aí. É verdade. Vai acumulando uma mensalidade a mais dele. Vai acumulando os atrasos, vai acumulando de 10 em R$10, depois a gente usa esse dinheiro, toma um vinho ali, faz alguma coisa com essa grana. Conta aí, Rafael, o que você levou aí desse período aí que foi... Você vai carregar aí pra empresa e pra você? Uma grande surpresa que a gente teve, que eu tive em particular, foi a análise comportamental. Que legal. A gente fez com a Renata, né? É verdade. A análise comportamental, cara, ela direciona, né? Porque tem lá o planejador, o executor, o analista e o comunicador. Mesmo. E onde que a gente tá ali? Não é que você fala muito se é comunicador, tem que de fato o teste que ela aplicou e a gente identificou que a gente tem comportamentos complementares um ao outro. Verdade. Que o meu é planejador e executor. Eu era muito analista há um tempo atrás, só que fui forçado na gestão de pessoas, lidar com clientes também no dia a dia, mais execução e planejamento. Isso foi muito importante. Outra coisa importantíssima também, que da nossa área de contabilidade, até para os colegas contadores aí, a gente foca muito na parte técnica. Porque a gente tem medo, porque qualquer erro que a gente provoque, o preço é caro. E é caro realmente. Sim. Só que a gente acaba não investindo em outras habilidades, né? Gestão de pessoas, pensar em processos, etc. E a gente fica parado ali na parte técnica. Fazendo a mentoria, a gente conseguiu identificar isso também, né? Que saiu um pouco dessa parte de operação. Peraí, deixa eu assistir minha empresa mais macro, uma visão mais global, né? Então isso também foi impactante. E outra também que a gente já falou bastante e a gente sempre frisa é ter os números na mão para decidir até onde a gente quer chegar. Então hoje a gente tem o rumo certo, acredito que a gente vai alcançar os números. Não é fácil, desde o primeiro dia nunca foi fácil, né? Mas em complemento nessa discussão do planejamento, a gente pretende alcançar grandes voos aí, se Deus quiser. Eu sempre termino fazendo 2 perguntas. A primeira delas é, se vocês tivessem que dar uma dica, agora esquece a mentoria, esquece o Gevando, esquece o que a gente passou, deixem uma dica, não só para contadores, para empresários, independente do ramo. Para quem já é empresário, se você pudesse dar uma dica, começar com o Alisson aqui, se você pudesse dar uma dica, Alisson, uma só, para quem é empresário, qual dica você daria para o cara poder melhorar o business dele? Só vale uma. Seja disciplinado. Disciplina. E isso tem alguma direção ou disciplina pessoal mesmo para o cara buscar e fazer a coisa acontecer? Disciplina no geral. Para o cara ser um melhor empresário, ele vai ter que estudar um pouco. Então tem que ser disciplinado com os estudos. Ele tem que cuidar da sua saúde, ele tem que cuidar da sua alimentação.
O empresário não pensa, ele chega na empresa e quer trabalhar 12, 14 horas por dia. E aí não cuida da sua alimentação, não cuida do seu corpo, não adianta. Então, a disciplina de você saber o momento de cuidar da sua saúde, de você estudar, se você manter, que vai doer. E o que vai te manter todos os dias é a disciplina. De fazer todo dia o que tem que ser feito. Fazendo todos os dias. Doa o que doer, né? Doa o que doer. Eu vou pra academia 4h30 da manhã. Se eu dormir meia-noite... E é verdade, viu, gente? Ele vai mesmo, ele não fala mentira, não. Se eu dormir meia-noite, problema meu. 4 horas eu acordo e vou pra academia. Que eu deveria ter dormido às 9 horas. Ó, Então, já vai ficar tarde. Essa disciplina é muito importante, que vale para a atividade física, mas vale para o empreendedorismo. Você tem razão. O empresário precisa dessa disciplina diária. Não é diária, todos os dias. Legal. E você, Rafael, o que você acha que... O que você daria de conselho para um empresário aí que já tem empresa? O cara Já pode tem ter, empresa. 10 anos, 15 anos, 20 anos de empresa. O que você falaria pro cara hoje? Cara, eu falaria o seguinte, ele investir em habilidades que ele não tem hoje. Normalmente o cara é muito, igual eu comentei anteriormente, o cara é muito bom na parte técnica ali. Investir em habilidade de gestão de pessoas, procurar alguém para apoiar o negócio, processo de mentoria é legal pra caramba, que consegue visualizar coisa que a gente não enxerga. E de fato acreditar no negócio, né? Ou desacreditar também. Se o negócio, ele enxergar que o negócio não vai prosperar mais, parar um pouco ali, olhar o que foi feito de certo e errado e repaginar. E não vai ter o mesmo resultado fazendo as mesmas coisas. Então, se ele quer resultado diferente, ele precisa parar um pouquinho, reanalisar e tomar um rumo diferente e acreditar no negócio. Show de bola. E para quem tá começando, pra gente finalizar a última pergunta, cara, tu querendo abrir empresa, ou é uma pessoa nova, ou tá mudando de carreira. Eu ontem, por exemplo, tava fazendo um bate-papo com uma pessoa do Sul, dentista, uma mulher, que tá mudando de carreira. Ela saiu da vida de dentista, foi para uma outra área, desistiu, tá voltando e quer começar do zero, né? Tudo bem que ela tá voltando para a mesma área, mas a gente tem pessoas N aí que começam negócios novos, ou seja, às vezes até tem aquele espírito empreendedor do risco, do começar, da vontade e tal, mas sabe nada de negócio, né? De empresa e quer ter aí uma empresa, ou pelo menos começar um negócio para um dia tentar fazer aquele negócio virar empresa. O que você falaria, Alisson, para quem está começando hoje? Se pudesse falar uma coisa, o que você falaria? Busca um processo de mentoria. É a primeira. Teve um cliente que chegou lá no escritório e queria abrir uma empresa. Não tô pagando nada para ele para falar isso não, viu, gente? É verdade, não tá pagando mesmo. Mas assim, ele chegou lá querendo... Se fosse pagar, né, rapaz? Tinha nem preço. Mas assim, o cliente chegou lá para montar a empresa dele e eu fiz algumas perguntas, porque a gente é da contabilidade, a gente não é um mentor de empresas ali. A gente faz a gestão da empresa contabilmente. E eu fiz algumas perguntas para ele e identifiquei que ele não estava preparado para montar a sua empresa. E eu falei, quanto você vai investir? Eu vou investir 150 mil. Eu falei, olha, vou te dar uma dica, se você quiser. Tira uma parte e paga um processo de mentoria. Não, independente se vai fazer com o Gevrano, mas a importância de fazer esse processo. Para começar certo, né, com o apoio de alguém. Para ele entender os processos e aonde ele quer chegar antes de ir lá e colocar os 150 mil. E tem vários clientes nossos que a gente dê orientação para ele, mas mesmo assim o empresário, ele acredita que é um sonho. E às vezes ele peca por gestão. É verdade. O maior pecado dos empresários é gestão. Às vezes não é o produto que é ruim, não é o cara que é ruim, é ele não saber lidar com aquilo, né? De como ele vai tocar aquilo, né? E todo mundo acha que é fácil, né? Ah, eu sei fazer telefone. Então vou lá e vou fazer telefone porque eu sou bom em fazer telefone. Cara, esse é o mais fácil. E teoricamente, eu falo meio, parece duro, né? Você quer fazer o telefone, você sabe? É sua obrigação. Só que o resto é muito mais coisa. E aí que dói, né? E aí que os empresários às vezes pecam. Vai saber até trabalhar com a contabilidade nesse processo.
Porque, por exemplo, você vai ensinar no seu processo de mentoria as informações que a contabilidade precisa dar para ele. Sim, com certeza. É muito importante. E hoje chega para nós, o cliente fala, cara, não sei o que a contabilidade faz. Então, eu explico todo o detalhamento para ele, o que realmente a contabilidade faz. Hoje os contadores gostam de mim. E o que não faz. Hoje gostam, né? Hoje os contadores dos meus clientes gostam. Verdade, mas é importante porque você direciona e articula os processos. Então, o mentor, ele não entra na parte de contabilidade. A contabilidade é da contabilidade, até porque o cara tem que ser formado em contabilidade, tem que estudar. Então, para ter uma empresa de contabilidade. Então, são nichos diferentes. Mesma persona com nicho diferente. Show de bola. E você, Rafael, o que você falaria para quem tá pensando em abrir empresa? Assim. Cara, quero ter a minha empresa, tô juntando uma grana, queria abrir. O que você falaria para essa pessoa? Primeiro, seguinte, é uma ilusão que as pessoas têm, né? Que ela é muito boa como CLT, ela é registrada, é diretor de empresa, presidente, e quer se aventurar nos negócios. Ele acha que aquele sucesso prévio que ele teve, ele vai conseguir replicar. É totalmente diferente. Para um negócio, cara, o que você está disposto a abrir mão? Você está disposto a abrir mão tempo? Porque você não vai conseguir entrar no horário correto, sair no horário correto. Você vai trabalhar ali ilimitadamente, no começo pelo menos, se espera isso, né? E outra dica que eu daria também é assim, seu histórico não garante seu futuro, por isso você tem que aprender no meio do caminho com as pessoas que já fizeram, colar em alguém, algum mentor ou alguém que já fez o que você está querendo fazer, que tem alcançado sucesso, não essas pessoas de internet que dizem que alcançaram ali, né? De fato. E a segunda parte também é abraçar os problemas, né? Quanto mais problemas você resolve, ou seja, mais solução no seu negócio para alguém, mais dinheiro você vai ganhar. Então os problemas que aparecem, às vezes a gente quer correr, quer abrir mão, quer delegar, abraça esses problemas que com certeza ele vai fazer você chegar no outro nível. E às vezes quanto mais problema, no nosso caso que é serviço, né? Sim. Mais problemas a gente resolve, mais dinheiro a gente ganha. Exatamente. Mais pessoas a gente ajuda. Show de bola. Gente, Rafael, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Giovanni. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Como eu disse, aprendi muito com esses senhores do conselho, que é o jeito que eu chamo eles, brincando aqui. Aprendi muito com eles. Tô trazendo cada vez mais depoimentos de pessoas, obviamente, que querem falar aqui na internet. Nem todo cliente se sente, né, a ponto de falar sobre a sua empresa ou tem facilidade de falar em público, gosta de transmitir a sua imagem aí no YouTube, enfim, nas redes sociais. Mas fica aqui esse bate-papo, desse papo de dono, um pouquinho do depoimento de vocês. Gostaria de, mais uma vez, agradecer aí pela confiança nesses últimos 7 meses e que agora a parceria, né, seja aí para muitos anos também. Obrigado, pessoal. Fico por aqui, fiquem com Deus, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.